Quero saudar os irmãos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero deixar aqui uma palavra para a meditação dos irmãos, que se encontra aqui no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 17, ao qual nos diz a palavra do Senhor. Então lhe disse: bem vedes vós a miséria que estamos, em que Jerusalém está assolado, e que suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e edificamos muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Essa palavra, irmão, fala da triste situação de Jerusalém. Neemias, quando ele soube da triste situação de Jerusalém, ao qual o seu irmão Anani havia declarado a ele acerca de Jerusalém, porque Neemias, quando ele viu o seu irmão Anani, ele pergunta sobre Jerusalém. E seu irmão relata que Jerusalém estava destruído, os muros estavam derribados, as portas tinham sido queimadas a fogo. E Neemias também ele pergunta sobre o restante que não foi para o cativeiro na Babilônia. E a Bíblia nos diz que seu irmão relata para ele e diz: olha, o povo que não foi para o cativeiro está lá em Jerusalém, em grande miséria, desprezo, sofrendo. Então naquele momento, quando Neemias ele escuta essa palavra do seu irmão, a Bíblia diz que Neemias ele chora, ele se entristece, ele fica angustiado, amargurado. Mas Neemias, a Bíblia diz que ele vai buscar a Deus a favor do seu povo, pedir a Deus que Deus perdoe o pecado do povo, que Deus se volte para o povo. Neemias ainda chega a rogar, dizendo a Deus que esse ainda é o teu povo, Senhor. Perdoa o pecado do povo, porque eu e meus pais pecamos, nós erramos, nós transgredimos a tua palavra. E a Bíblia diz, irmão, que Neemias ele era copeiro do rei. Neemias ele era o segundo do rei Artaxerxes, e ele servia ao rei ali. E a Bíblia diz que quando ele foi servir o vinho ao rei, o rei conheceu o semblante de Neemias, porque viu que Neemias era um homem alegre, um homem que tinha boa aparência. Mas quando ele foi entregar o vinho ao rei, a Bíblia diz que o rei viu que ele estava triste, estava angustiado, estava amargurado. E o rei pergunta a ele: por que está triste? Por que o teu rosto está assim, Neemias? Então Neemias ele relata ao rei, disse: o rei, como não poderia estar triste o meu coração? Porque a cidade onde eu morava, rei, está destruído, está em ruína. O meu povo está em miséria, passando fome, necessidade, sofrendo, rei. Por isso que eu estou triste, angustiado, amargurado. Aí o rei diz: o que queres? O que queres, Neemias, que eu te faça? Então, naquele momento, quando o rei ele diz isso para Neemias, Neemias disse: então eu orei ao Deus do céu. Neemias, ele ora primeiro a Deus para tomar qualquer atitude. Neemias buscou a Deus, orou a Deus. Então ali o rei imediatamente escreveu uma carta e deu para Neemias ir até Jerusalém, edificar os muros de Jerusalém que estavam em ruína. E Neemias, depois que pega a carta do rei Artaxerxes, ele parte para Jerusalém. Em Jerusalém, Neemias começa a passear pelo Jerusalém e vê lá a cidade que estava em ruína, que estava em miséria e desprezo. E Neemias, ele naquele momento, ele chama o povo para uma reunião e diz: olha, a cidade onde a gente mora está em ruína, em grande miséria, mas vamos subir a Jerusalém, vamos edificar os muros, vamos deixar de sofrer, vamos deixar de estar em opróbrio. Que a palavra opróbrio quer dizer desgraça, vergonha, humilhação. Neemias estava chamando o povo para deixar de estar no sofrimento. Então, naquele momento, Neemias ele começa a reconstrução dos muros. Mas quando Neemias ele está reconstruindo os muros, o inimigo ele se levantou para querer parar a obra que Neemias estava fazendo. Sanbalate, Tobias e Jessé se levantaram. Começaram agora a querer parar a obra que Neemias estava fazendo. Então, naquele momento, quando o inimigo viu que Neemias estava reconstruindo os muros,
O inimigo escreveu uma carta e mandou para o rei Artaxerxes e disse: olha, rei, existe um judeu que está construindo aquela cidade amaldiçoada, aquela cidade que está em desgraça e miséria. E se aquele povo reconstruir os muros, eles vão parar de pagar os tributos a ti, rei, vão parar de ofertar o dinheiro ao teu reino. E naquele momento a Bíblia diz que o rei, ele manda parar a obra. A obra foi parada. Mas eu quero dizer uma coisa, a obra que o rei mandou parar não foi a obra de Neemias, foi a obra de Deus. E ninguém para a obra de Deus. A obra que Deus ele tem determinado para mim e você fazer, não tem capeta do inferno que faça parar, porque a ordem de Deus foi dada para você reconstruir os muros de Jerusalém. Imediatamente Deus agora levanta o profeta Zacarias, profeta Ageu, para exaltar o povo, a reconstrução dos muros. A reconstruir os muros. Porque a ordem de Deus não foi parar. A ordem de Deus não foi desanimar. A ordem de Deus foi: levanta-te e reconstrói os muros de Jerusalém. E a Bíblia diz que ele começa a reconstruir os muros de Jerusalém. Mas o inimigo de várias maneiras tentava parar a obra de Deus. Mas Neemias, ele foi um homem sábio. Um homem que orou a Deus, buscou a Deus e também planejou plano para que o inimigo não viesse a parar a obra. A Bíblia diz que ele reúne os homens, coloca os homens a trabalhar na obra do Senhor, mas também coloca as pessoas de vigilância a estar vigiando para que nenhum inimigo chegasse ali querer parar a obra. E a Bíblia diz, irmão, que passou 52 dias para que a obra de Deus viesse a ser concluída. E Neemias ali, quando viu que o inimigo chegou para ele se fazendo de amigo, dizendo: olha, deixa nós trabalhar contigo, também nós quer reconstruir os muros de Jerusalém. Mas Neemias sabia que aquele povo não queria nada com Deus, não queria reconstruir os muros, só queria atrapalhar a obra de Deus. Então Neemias, naquele momento, no capítulo 6, do versículo 3, Neemias disse: não poderei parar a obra, nem somente ir até a ti para conversar contigo, porque a obra que foi me dada para fazer, eu não posso parar. Então nessa noite Deus está falando para você: a obra que ele entregou na sua mão, não pare. Continue fazendo a obra de Deus, mesmo que o inimigo se levante, mas se levanta para cair no nome de Jesus, porque Deus, ele conta contigo. Deus, ele é contigo para a reconstrução da obra da casa do Senhor. Hoje em dia, quantos irmãos estão desanimados? Quantos irmãos não estão mais construindo os muros de Jerusalém? Porque o inimigo tem levantado calúnia, tem querido atrapalhar a obra de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa nessa noite: faça igual a Neemias, não dê ouvido ao inimigo. Levante-se e faça a obra de Deus, porque Deus é contigo. É essa a palavra que eu tenho para você nessa noite. E que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Estarei orando pela vida de vocês, para que Deus nos ajude a cada dia a reconstruir os muros de Jerusalém, porque Deus, ele conta com você e comigo. E que Deus te abençoe em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.